todos. Sejam bem-vindos ao nosso devocional semanal da Comunhão Cristã. É com grande alegria que nós estamos aqui para compartilhar a palavra com você. E o texto que nós gostaríamos de ler hoje está em João, capítulo 16, no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, que nos diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Hoje em dia existe uma atitude, especialmente no meio do povo de Deus, de que se nós vivermos corretamente, nada pode dar errado. E tal ideia é completamente contrária às verdades contidas nas Escrituras. Em muitos momentos a gente tem ouvido pessoas se levantando e dizendo que a enfermidade, o problema familiar, o desemprego ou qualquer uma outra circunstância que aflige as nossas vidas é resultado da desobediência, é resultado de pecados encobertos. E o que nós lemos hoje, que Jesus nos declara, é que no mundo nós vamos ter aflições, mas que ele já estava nos declarando isso para que a gente tenha paz nos momentos de aflições, sabendo que isso é comum, esse tempo em que nós vivemos na natureza humana ainda, mas que nós pudéssemos ter bom ânimo porque ele tinha vencido. E é interessante que não somente nesse texto a gente consegue comprovar que as aflições é algo inerente à vida humana. Quando a gente olha, Jesus certa vez chamando os discípulos para entrar num barco no Mar da Galileia e atravessar o Mar da Galileia, e quando eles obedecem a Jesus, entram no mar, no meio do Mar da Galileia, eles são surpreendidos por uma terrível tempestade. Numa outra ocasião, nós vemos o apóstolo Paulo recebendo uma visão de um homem pedindo socorro para que o apóstolo Paulo se levantasse, atravessasse a Europa e fosse socorrer a Macedônia. E Paulo obedece aquela visão, sabendo que ela era de Deus, e ele sofre uma oposição severa. E em muitos outros momentos nós vemos na palavra de Deus situações onde homens e mulheres de Deus se levantam em obediência a uma orientação divina e sofrem severas oposições, têm aflições, sofrem de enfermidades, sofrem infortúnios. Nós vemos na história de Paulo obedecendo, pregando o evangelho, Pedro pregando o evangelho, sendo torturado, sendo açoitado. A história bíblica, ela está repleta de situações onde a gente vê a obediência fazendo com que homens de Deus sofressem aflições. Isso mostra para mim algo muito interessante, que a força do cristianismo não está no fato de que quando nós abraçamos a fé em Cristo Jesus, nunca mais nós teremos aflições, nunca mais nós passaremos dificuldades. Mas a força do cristianismo está em que Deus nos capacita a vencer essas dificuldades no poder do seu Espírito. Não é estarmos livres da dificuldade, não é estarmos livres das aflições que comunica para mim e para você que nós estamos em obediência ao Senhor, mas está na forma como nós nos conduzimos no momento de aflição, está em como nós respondemos às dificuldades, às oposições naturais que se levantam contra nós no processo da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. O segredo de vencer a oposição, o segredo de vencer a aflição, o segredo de vencer a enfermidade, o desemprego ou qualquer outra circunstância que você que está me ouvindo nesta manhã possa estar enfrentando, está no nosso relacionamento com o Senhor. Está em como nós nos posicionamos diante de cada oposição, diante de cada dificuldade. Você se posiciona em confiança, em fé,
A sua atitude é de esperança naquele que te chamou, naquele que te capacitou, naquele que está com você em todo esse processo e que Ele mesmo te fará vencer todas as coisas, porque Ele já conquistou todas as vitórias na cruz do Calvário? Ou está em você ficar preocupado, ansioso, em a sua fé ficar abalada? Como você responde? No momento em que você confia no Senhor, em que você se posiciona em obediência a algo que Deus delibera sobre você e você acaba sendo afrontado por uma circunstância adversa, terrível, de aflição. Qual é a sua posição? Qual é a minha posição diante dessa adversidade? A ansiedade, ela não vai nos tirar do lugar de tristeza. A ansiedade, ela não vai mudar a circunstância. Ela apenas vai tirar a nossa força de hoje, de trabalhar e de buscar estratégias em Deus para vencermos aquela circunstância. A preocupação, ela, pela sua própria palavra, ela já diz, é uma preocupação. Existem momentos em que as situações se apresentam diante de nós que não há nada para a gente fazer naquele momento. Então não adianta a gente ficar preocupado, tentando solucionar aquela situação. A gente precisa aprender que a fé em Cristo Jesus é a resposta que nós precisamos dar no momento em que as aflições deste mundo se levantam contra a nossa vida. A fé expressa como? A fé expressa em oração. É a gente se colocar diante do Senhor e apresentar a Ele toda a circunstância que estamos vivenciando. É clamar ao Senhor, como os discípulos fizeram no Mar da Galileia, quando as ondas começaram a vir sobre eles, a tempestade terrível os acometeu, eles foram até Jesus, que estava calmamente dormindo no fundo do barco. E eles clamaram a Jesus, e Jesus se levantou e deu uma palavra para que aquela tempestade se aquietasse e tudo voltou à normalidade. É assim que eu e você precisamos vivenciar os momentos de aflições, mesmo quando a gente está em completa obediência ao Senhor e essas aflições vêm sobre nós. A gente precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é fiel para cumprir a sua palavra. A gente precisa se posicionar diante dele e dizer: Senhor, nós queremos reivindicar nesta hora a promessa que o Senhor nos deu, de que o Senhor estaria conosco todos os dias. Nós queremos agora reivindicar a tua palavra de que na cruz do Calvário o Senhor conquistou todas as coisas para que nós tivéssemos uma vida e vida com abundância. E esperar, perseverar em oração até que a resposta venha sobre as nossas vidas. Mas em momento algum a nossa atitude precisa ser de que, como filhos de Deus, como aqueles que obedecem ao Senhor, a gente vai estar livre das dificuldades. Mas mais uma vez eu quero reforçar que a força do cristianismo, a força que nos movimenta, é que mesmo nos momentos de dificuldade, o Senhor vai estar conosco e nos dá a vitória. Ele nos dará a vitória sempre, porque conforme Ele disse, Ele já venceu o mundo. Então a gente pode ter bom ânimo, a gente pode confiar que aquilo que o Senhor quiser realizar na nossa vida, Ele trará a bom termo. Essa é a palavra de fé e esperança que eu quero deixar para você. Você pode estar passando por um momento de dificuldade, de aflição. Isso não quer dizer que Deus não está com você. Isso não comprova que você está em desobediência. Isso não fala da ausência de Deus na sua vida. Isso fala apenas de que você ainda vive nesta
realidade natural e que as aflições deste mundo em algum momento pode sim alcançar a você e a mim, mas eu tenho o Senhor e eu tenho paz porque Ele venceu e Ele disse que eu posso ter paz porque Ele venceu e todas as coisas que Ele venceu, Ele conquistou na cruz do Calvário e essas coisas, elas também tocam a minha vida. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa frutificar no teu espírito, que você possa ser renovado na esperança, na confiança de que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que você pede, daquilo que você espera, porque nas mãos do Senhor está todo o poder. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça prosperar toda a palavra dEle no teu espírito nesta manhã, em o nome de Jesus. Um grande beijo e que você possa ser enriquecido pela palavra do Senhor dia após dia.